A morte de um entregador causa revolta nas ruas da Tijuca. O nome João Jorge, ele estava na garupa de uma moto quando foi baleado por policiais militares. Jackson Silva conta pra gente. O Jackson tá aqui comigo, já tá aqui. Jackson Silva, você tá aí com os moradores? Já se tem afirmação que ele foi baleado por policiais militares? E você tem também as primeiras informações. A revolta desde ontem. Onde você tá agora? Boa tarde. Oi, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Estou aqui no acesso ao Morro do Salgueiro. Você pode ver, parentes e amigos estão atrás de mim para falar sobre esse fato tão triste, né? Que, de acordo com a família do João de Nascimento, tinha apenas 18 anos. Ele foi baleado no último domingo porque voltava de uma festa e não respeitou uma abordagem da polícia militar. Daqui a pouco eu volto contando os detalhes sobre isso e também sobre a versão da polícia militar. Eu volto contigo, Isabelle Benito. Daqui a pouco a gente fala com o Jackson e também as pessoas que estão ali, que vão ser entrevistadas por ele, e tem mais. A gente vai com o Jackson Silva. Desde ontem está tendo protesto. Teria acontecido perto ou no Morro do Salgueiro? Ô, Jackson, boa tarde para você. Oi, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Aconteceu na rua Conde de Bonfim, uma das principais da Tijuca. Começo mostrando esse ato em homenagem a João. Mostra, por gentileza, Thiago Ramos. Veja só, Isabelle, justiça pela vida de João Jorge. Ao lado, é impossível estar desarmado quando sua negritude é a arma que eles têm. Ou seja, Isabelle, vamos começar falando então agora sobre uma nota da própria Polícia Militar, que enviou uma nota dizendo o seguinte, que na noite de domingo, os policiais faziam patrulhamento de rotina quando viram dois jovens em uma moto. Segundo a corporação, esses dois jovens, entre eles o João, estavam sem capacete e a moto também estava sem a placa. Um dos policiais deu a ordem de parada, mas eles não pararam. Então, nesse momento, um policial atirou. O que aconteceu? Pegou um tiro no João. Ele foi socorrido em um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo a corporação, no local encontraram uma réplica de uma pistola e um celular. Segundo a Polícia Militar. Agora, vamos ouvir o outro lado, a família do João. Está aqui a mãe ao meu lado, meus sentimentos para a senhora. Eu sei o quanto é difícil, né, para a senhora criar o seu filho. Tinha um sonho. Aliás, ele queria servir às Forças Armadas, agora na próxima quinta-feira. Mas esse sonho não foi realizado. Meus sentimentos mais uma vez. Oi, boa tarde, Isabelle Benito. Sou a mãe do João Jorge, vim pronunciar. Só tenho uma coisa para dizer do meu filho. Meu filho é muito alegre, menino muito feliz, trabalhador. Ia servir o Exército agora na quinta-feira, estudante do ensino médio. Tudo que estão falando do meu filho é tudo mentira, tá? E eu quero justiça do que fizeram com ele. Não estou conseguindo falar muito, estou trêmula, estou passando muito mal. Ai. A mãe de sua disposição, Isabelle, vou colocar o ponto dela para você falar com ela, tá? Que ficar de mãe para mãe fica mais fácil, tá bom, Isabelle? Larisa, você é tão jovem, minha querida. Tão jovem. Oi, Isabelle. Meu amor, Obrigada. você é tão jovem, assim, eu não tenho palavras aqui para te falar. O que eu quero aqui é só assim. Primeiro o seguinte, do fundo do meu coração, o microfone do SBT Rio, quando é mãe, não existe qualquer argumento, qualquer outra contraprova. Primeiro que você tem que chorar a sua dor e exigir o que é justiça, né? Primeiro que você não tem que ouvir nada o que dizem. Eu quero justiça. Você não tem nada que ouvir o que dizem do seu filho. Você é uma mãe que perde um filho jovem e que sabe da sua dor e que conhece seu filho. Ninguém conhece o filho da gente mais do que a gente. Você tem um monte de gente que desde ontem está fazendo protesto. É claro que cabe agora a Polícia Civil fazer uma investigação diante dos fatos, né? Mas o seu medo maior a gente é muito real aqui com o SBT Rio. Qual é seu medo maior diante do que aconteceu com o seu filho, além da morte dele? Da memória dele ser enterrada como se ele fosse criminoso? Você está em pé para provar que não era isso? É esse seu maior medo? Não. Meu maior medo é isso, dele ser acusado de uma coisa que ele não é. Que meu filho nunca foi bandido, meu filho era trabalhador. Eu mesmo que botei ele no colégio, no ensino médio. E sempre me tentou fazer de tudo para ajudar eu dentro de casa, entendeu? Ia servir o Exército direitinho.
E tudo que estão falando é mentira, eu também é trêmula, eu nunca dei entrevista na minha vida, entendeu? E a única coisa que eu peço, Isabela, é justiça, porque eu perdi meu filho, eu nunca mais vou ter meu filho. Larisa, nunca mais. Larisa, Meu amor, eu quero só então te ajudar aqui, porque eu sei que muita coisa talvez nem chegue a você está ouvindo. Eu quero que coloque uma imagem, porque eu estou espalhando essa imagem, que ele está numa festa dentro da comunidade e tem um baile e tem gente armada ali do lado. Aí estão falando que ele era criminoso. Primeiro é o seguinte, a arma não está na mão dele, né? Segundo que muita gente não tem noção do que é dentro da comunidade. Você nasce na comunidade. Independentemente disso, eu aprendi com os delegados aqui que a investigação parte do princípio do ato em si, o que estava acontecendo na hora, independentemente de qualquer coisa. E o pior do que isso são pessoas que não conhecem a realidade de uma comunidade e é claro que você, a qualquer momento, vai ter uma isso é imagem. verdade. Exatamente, você vai ter uma imagem em qualquer lugar. Isso não quer dizer que o seu filho era alguma coisa assim. Mesmo assim, o ato que chegou até você, só para eu pedir opinião da investigação, eu tenho um delegado aqui, o que chegou até você? Que o seu filho estava, em que lugar e quando teriam acontecido esses disparos e como teria acontecido esses disparos, só para a gente analisar de forma técnica como vai ser a investigação que você espera da Polícia Civil. O que chegou até você? Eu espero que não estou conseguindo falar. Pode ficar à vontade, senhora. Eu espero que seja declarada a verdade, entendeu? Porque ele foi para uma festa e foi morto, entendeu? Que eles atiraram no meu filho, entendeu? E não socorreram ele, ficou jogado, sangrando, entendeu? E sem palavras, Isabela, não consigo mais falar o nome da não, gente. Querida, não precisa não, deixa ela quieta, Jackson, abraça ela aí, desliga o microfone, abraça ela aí, pode sair do ao vivo, eu quero só pro Carregosa agora. Carregosa, agora a perícia de local, para saber exatamente como que aconteceu e, se possível, a gente sabe que é difícil testemunhas, mas como que aconteceu o fato ocorrido. É difícil pra gente ver uma mãe, ela não consegue nem ficar em paz, gente, nem volta com o Jackson, por favor. Assim, é sempre muito complicado quando você tem um familiar, obviamente, porque a perda é genuína, entendeu? A dor é genuína, a gente tem que sempre respeitar. As imagens, obviamente, a gente também tem que tomar sempre cuidado, porque são circunstanciais. Isso não quer dizer que fazer ou não vai ser uma realidade triste de uma comunidade do Rio de Janeiro. Exatamente, é o que eu expliquei onde as pessoas aqui. convivem com criminosos, porque eles cresceram juntos, tudo mais. Então a gente tem que sempre tomar um cuidado para também não fazer ferir a dor de uma mãe, ainda mais fazer juízo de valor. A investigação é sobre o fato em si, ou seja, o que aconteceu que ocasionou o evento morte dele. Então tudo vai ser apurado, a polícia vai fazer a perícia de local, vai bater as dinâmicas que foram narradas pelos policiais. Hoje em dia os policiais têm câmeras de segurança, corporais. Que isso também, inclusive, captando, vai saber exatamente como foi exatamente a forma de agir, porque uma coisa é você estar fugindo, outra coisa... Tudo isso tem que ser interpretado. Com câmera de segurança, as câmeras pegaram, vai ser ótimo, porque, obviamente, você consegue saber exatamente o que aconteceu. Mas se você não tiver a câmera de segurança, você consegue replicar isso. Então, você vai fazer uma reconstituição, eventualmente, e você vai ver toda como essa história aconteceu, para ver qual versão realmente está condizente, mais ou menos, com o que você encontra naquele local. E, por favor, tenham, pelo amor de Deus, como disse o Carregosa, antes de fazer qualquer juízo de valor, tem um gênero... Essa realidade é muito mais complexa do que bem ou mal, entendeu? Exatamente, do que fazer análise. Jackson, daqui a pouco eu tenho a sua reportagem, Só uma última informação, que você tem uma informação importante para a gente. Daqui a pouco eu volto contigo aí. Importante a Larisa ser amparada. Fala, Jack. Isabela, dois aspectos, tá? Primeiro, com relação a esse vídeo que mostra o rapaz João dançando em um baile funk. Vamos deixar bem claro, gente, quem mora em comunidade, infelizmente, vê essa realidade. Tá? Tem comunidade como aqui no Salgueiro, controlada por traficantes. Normal aqui no Rio de Janeiro. Algumas pela milícia. Então as pessoas moram ali sem culpa. Tem bandido atrás armado, a pessoa não tem culpa. Primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, que a DH já está investigando. Então as armas dos policiais vão ser periciadas. Uma outra informação que é muito importante, tá? As câmeras acopladas nas fardas dos policiais são fundamentais para descobrir o que de fato aconteceu. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes sobre a morte do João Jorge. Isabela Benito. Tá certo. Valeu, Jackson. Daqui a pouco você volta e a reportagem completa. A gente tem um detalhe a mais da reportagem do Jackson Silva. Pode rodar. Vendedor de empada, trabalhador, relíquia do morrão. O jovem vendia empada e sonhava com um futuro promissor. Ele queria fazer parte das Forças Armadas,
mas a violência não deixou. O que a gente fica mais revoltado na nossa vida foi a covardia que fizeram com ele. Gente, ele só queria se formar, ele só queria servir. Acabei de cadastrar ele no exército. Ele só queria servir o exército. João Jorge do Nascimento, de 18 anos, foi baleado na noite do último domingo, após uma abordagem de policiais militares na rua Conde de Bonfim, na Tijuca, zona norte do Rio. Ele estava na garupa da moto de um amigo que não respeitou a ordem de parada dos policiais. Os dois estavam sem capacete, em uma moto nova, ainda sem placa. Nesse vídeo, João Jorge aparece deitado no chão com um ferimento na perna. Um agente se aproxima, se abaixa e mexe na vítima. De acordo com a família, nesse momento, ele teria colocado uma réplica de pistola na cintura de João. Meu irmão, ele estava deitado, não estava conseguindo levantar e não tinha arma nenhuma com meu irmão. Tiraram foto e publicaram falando nas redes sociais que ele era bandido, que ele estava roubando. Já a Polícia Militar contou uma outra versão. A corporação disse que os jovens não respeitaram a ordem de parada e que, nesse momento, um deles teria feito um movimento que parecia que pegaram uma arma. Nessa hora, um agente atirou. No local, os policiais apreenderam uma réplica de pistola e um aparelho celular. João foi socorrido e levado para um hospital da região. Passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta segunda-feira. Revoltados, moradores da comunidade do Salgueiro, na Tijuca, fizeram um protesto. Ruas foram interditadas e policiais usaram bombas de efeito moral. Aqui, agora. O ônibus chegou a ser cercado. Algumas pessoas tentaram retirar os passageiros do coletivo, mas a polícia chegou a tempo. O outro ônibus foi atravessado na pista. O policiamento foi reforçado. A Polícia Civil investiga o caso. As armas dos policiais militares vão ser periciadas e as imagens das câmeras acopladas serão analisadas. Nesse vídeo, João aparece dançando em um baile funk no Morro do Salgueiro. Ao lado do rapaz, há traficantes armados com fuzis. Nessa outra imagem, o homem usa um cinto tático com carregadores. Segundo a família, João não tinha envolvimento com o tráfico e nem passagem pela polícia. Foi mais um morador pobre, negro, sendo acusado injustamente, só porque compraram uma moto nova, saíram para passear, só porque a moto estava desemplacada, aí tem direito de meter tiro para cima de duas pessoas. Ele não ia sacar uma réplica para se defender de um policial, porque isso não faz sentido, porque ele não seria maluco, né? Porque não tem como você se defender com uma réplica. Então a gente está indignado com tudo isso que aconteceu e a gente quer justiça pela vida do João Jorge. Vou voltar com o Jackson Silva com as últimas informações. Jackson, em relação a essas informações que você acrescentou, a gente está falando de um simulacro que teria sido colocado ali, é isso? Isabela, com a Jennifer ao meu lado. A Jennifer, ela é prima do João, tá? A gente quer falar um pouco sobre isso. Segundo a família, o policial, ele se abaixa, vai até ao João, que estava ferido no momento, e coloca algo embaixo dele. A família diz que esse algo foi colocado embaixo da vítima seria esse simulacro, né? Seria, então, essa réplica de pistola. A família diz isso, que ele não tinha nenhum envolvimento com o tráfico de drogas, né? Mas a polícia diz que ele estava com essa réplica. Sim, eles queriam simular que ele estava fazendo assalto por causa do celular. Falaram que foi encontrado uma réplica e um celular. O celular era de uso pessoal dele. E essa réplica não existe, porque no vídeo a gente consegue ver que o policial abaixa até ele e coloca a tal réplica lá. Então a gente quer justiça, porque a gente tem um vídeo e a gente quer justiça, a gente quer uma investigação assídua sobre o que aconteceu, porque a gente não quer que ele... Porque mataram ele e a gente não quer que ele morra como traficante ou ladrão ou qualquer coisa. Porque ele sempre trabalhou, sempre correu atrás, ajudou a mãe dele, se alistou pro exército, entendeu? Agora na quinta-feira ele iria se apresentar.
e a gente quer justiça, entendeu? Tava todo feliz que conseguiu comprar sua roupa de fim de ano, sem a ajuda da mãe, tava conseguindo sua independência, né? Porque fez 18 anos, se tornando um jovem agora, então queria ter para si suas coisinhas. E sempre trabalhou, tava trabalhando com galão de água lá, fazendo entrega, e a gente quer justiça pela vida do João, porque ele não pode morrer como um criminoso, porque é uma coisa que ele não é, entendeu? Repara que vocês fizeram questão de mostrar o rosto, né? Sim, fiz questão de vir aqui porque é meu primo, cresceu comigo e eu quero justiça pela vida dele. Eu não quero que ele morra com essa versão que foi dada pelos policiais, porque é uma versão mentirosa. Isabelle, tem uma informação que a família pediu para ressaltar com relação ao João, que foi ao hospital, passou por uma cirurgia, então a mãe estava lá, a família estava lá, conseguiram ver o João vivo, mas depois o cenário mudou. Que cenário foi esse que mudou? Então, foi assim, minha tia chegou lá de manhã para visitá-lo, né? Porque quando ele passou pela cirurgia, a irmã viu ele estava bem no pós-cirúrgico. E aí, quando foi de manhã que ela chegou lá, ficaram enrolando ela para ela não subir para vê-lo. Então, nesse momento, desceram e avisaram ele sobre o óbito dele. Quando ela chegou lá para ver o corpo dele, do óbito, ele estava com uma faixa aqui no rosto, com as línguas para fora. E após a morte, ele estava com um inchaço na região do pescoço. Então, assim, provavelmente teve uma asfixia nele lá dentro do hospital. Então, a gente quer justiça, a gente quer... Cadê a segurança do hospital? Cadê a segurança da polícia, que a gente paga imposto para isso e a gente não está tendo, entendeu? Eu estou criando um filho, meu filho tem 6 anos, eu quero saber qual vai ser o futuro da gente aqui no Rio de Janeiro, porque o G20 está lá, com todo mundo bem protegido. E a gente aqui na Zona Norte, a gente está morrendo, está sendo ensanguentado porque a gente é preto favelado. E a gente está cansado disso. Isabelle Benito. Jackson, agradece aí, a gente vai continuar aqui. Lembrando aqui, a gente está aí, o Carregosa, lembrando de uma história em relação... pode cortar aqui para mim, agradece, obrigada pela família, obrigada aí. Lembrando que a gente vai aguardar, primeiro que o seguinte, lembra de uma história que repercutiu até na Rede Globo, eu não lembro se a outra emissora colocou, mas quando tem uma pessoa, os policiais colocam uma arma e, à época, a pessoa que está filmando fala... Grava para mostrar na Isabelle Benito. Você lembra dessa imagem, Carregosa? Mas que aí estava morto. Tudo bem, mas mesmo assim. Mas agora o fato só para em relação ao que ela falou, e ela tem a legitimidade da cobrança dela, é que no fato não tinha a questão da câmera corporal. Esse exato momento, e eu fiz a matéria da câmera corporal, esse exato momento que tem esse vídeo em que aparece o policial abaixando, consegue... com a câmera que está aqui no peito dele, consegue mostrar exatamente o que ele está fazendo ali, coisa que a gente não consegue ver com essa imagem de cima, que é o que acontece. E aí a polícia vai juntar as peças e aí a gente vai entender. Agradece, Jackson, por favor, pelas informações.